Oh Deus, o Senhor nos constrange com tanto amor, Pai. Senhor, eu coloco a vida do pastor Sonir agora diante do Senhor. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque um dia, Deus, o Senhor olhou para o Sonir, Deus. Um dia, Senhor, o Senhor olhou para uma criança. E ali, Senhor, o Senhor estabeleceu o teu propósito a ele. E ali, Senhor, o Senhor escreveu os dias do pastor Sonir. Ali o Senhor escreveu a sua história, Deus. Oh Deus, e hoje, Deus, ele está aqui para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra. Pai, obrigado porque o Senhor cumpre os seus propósitos, Deus. Isso ainda não ache anderacaia, sericolia bacarabanaya, licandarala suriamanaia, decandarabanaya, tu depaste cobia neganaia, levanta o basupia negaraia, tu elamanaya, levanta tuas mãos, filho, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos, porque estou colocando algo novo sobre ti, mandará subir a negaia. Você fez um pedido a mim esses dias, e estou confirmando no seu coração. Você falou comigo esses dias, e eis que eu estou confirmando. Mas te prepara, filho, te prepara, em adoração, em oração, te prepara, porque o Senhor preparou coisas grandes, mas vai exigir muitas coisas, muitas renúncias. Vai exigir renúncia. Mas te prepara, filho. Aleluia, Pai. Há uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo. Receba a sua cura, meu irmão. Receba a sua cura nessa noite. Deixa Ele preencher o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Deus é tão maravilhoso. A presença dEle é tão maravilhosa. Nada é melhor do que a tua presença, Deus. Nada é melhor do que aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Obrigado, Deus. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos. És bem-vindo, Espírito Santo. Você pode ir sentando, dando glória a Deus. As crianças podem estar indo até 10 anos, né, pastora Joana? Amém. Boa noite, igreja. Deus é bom, amém. É difícil começar um culto assim, né?
Deus tão grande e a gente tão pequeno. Aleluia. Glória a Deus. Peraí, tá? Deixa Deus tocar em você nessa noite. Não importa o que você tem vivido, Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Às vezes as circunstâncias, armadilhas, ou pessoas se levantam contra você, Ele coloca a gente de pé no outro dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele não é homem nem para mentir, para falhar. Ele é Deus poderoso, maravilhoso. Pega outro lenço aí, porque esse aqui já era. Obrigado, irmão. Aleluia. Quantos vieram aqui para receber dele nessa noite? Quantos querem mais dele? Quantos anseia? Aleluia. Trouxe uma palavra para vocês, para a gente aqui nessa noite, que o título dela é Ferramentas do Homem de Deus. Cadê? Pois não, Pablo? Ferramentas do Homem de Deus, amém? Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui nessa noite? Quantos querem deixar Deus usar você com as ferramentas que Ele tem para você? Sabia que a palavra de Deus diz isso? Que Ele tem ferramentas preparadas para nós, ferramentas para pregar o Evangelho, ferramentas para nós sermos transformados de glória em glória, de dia após dia. Vamos lá em Êxodo 4:2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Aleluia. Pergunto para você nessa noite: que tem nas suas mãos, que Deus colocou nas suas mãos para você ser usado por Ele nessa noite, usado por Ele nesses dias? E o que você tem feito com essa ferramenta que Ele tem colocado nas suas mãos? Porque Deus, Ele tem preparado a igreja. Deus, Ele tem ministrado ao nosso coração dia após dia na palavra dEle, tanto numa igreja, quanto numa célula, quanto num vídeo que você ouve, quanto com o testemunho que você está ouvindo. Ele tem colocado as ferramentas certas nas nossas mãos. Mas o que nós temos feito com essas ferramentas? Talvez você tenha guardado essas ferramentas que Deus tem usado você. Vários homens de Deus usaram ferramentas que serviram para realizar seu ministério. Vários homens de Deus. Esses instrumentos inanimados foram potencializados por Deus para ser um canal de milagres. Isso mostra que Deus usa coisas improváveis para mostrar que o poder é somente do Senhor e não
em objeto algum. Aleluia. O poder é dele. Ele usa um objeto, mas a glória, a honra é dele. Amém? Glória a Deus. Deus, olha só, Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais no Egito. Lá em Êxodos 4:2, né, que a gente está vendo, 4:2 ao 5. Continue, Vanessa. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Aleluia. Então às vezes você fala assim: nossa, por que ele está falando assim desse tipo de ferramenta, de um pau ali que Deus pegou e colocou, de uma vara que colocou na mão de Moisés, né? Para que ele fez isso? De Abraão, me perdoa. Para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é poderoso, para mostrar que ele pode fazer todas as coisas, para mostrar que nada é impossível para ele, para mostrar para você que ele usa os improváveis, ele usa aqueles que ninguém mais se importa, ele usa aqueles que as pessoas falaram: não, esse não vai chegar em lugar algum, mas Deus é poderoso e coloca você em lugares altos, capacita você, usa você de maneira sobrenatural. Às vezes você está aqui nesse lugar, você fala: cara, mas eu não consigo fazer. Deus diz para você: você vai conseguir, porque é Ele que te levanta, é Ele que ergue você. Aleluia. O pastor ministrou sobre a minha vida, foi desse jeito na minha vida, sabe, desde sempre, desde pequeno, foi assim, sabe, as pessoas só apontavam, mas Deus é maravilhoso, né? Quando você olha para Ele, Ele faz milagre, Ele transforma as nossas vidas. Só que Ele quer fazer tanto, que a gente é muito pequeno, a nossa fé é muito pequena, a gente fica pensando: nossa, será que vai acontecer isso mesmo? Mas Ele é grandioso para mudar mesmo, para usar cada um de nós. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer: eu recebo, eu quero ser usado pelo Senhor. Diga isso: eu quero ser usado por Ele, de maneira sobrenatural. Olha só, Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais no Egito, as trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Josué 6:16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Aleluia. Olha as ferramentas que Deus usa, olha os improváveis. Quem diria que aquelas trombetas, né, que o som daquelas trombetas ia derrubar uma muralha, que para homem nenhum podia derrubar, era impossível aos olhos dos homens. Aleluia. Mas Deus foi ali e falou: vai lá. Sabe que eu vejo isso? Quando Deus fala para você: coloque em prática. Quando Deus fala para você: levanta sua mão e ora com alguém. Quando Deus fala para você: vai lá, vai fazer uma visita, vai no hospital, né, declara a bênção do Senhor sobre uma pessoa. E às vezes você não vai, e Ele está falando assim: se você estivesse fazendo o que eu te ordenei, o milagre estava acontecendo. E é assim que Ele está fazendo nessa noite. Ele quer usar você. Aleluia. O manto de Elias para abrir o Jordão, a pedra que Davi derrubou o gigante Golias, ferramentas de Deus, aleluia, que Deus usou
para os homens poderem ter uma grande vitória. Aleluia. Os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias, a lã para mostrar os sinais a Gideão, e até mesmo Jesus usou o barro para operar a cura em um cego. João 9,6. Aleluia. João 9,6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Aleluia. E o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero falar para você, meu irmão, fazer só uma perguntinha para você: que ferramentas estão em suas mãos? Amém? Essas eram as ferramentas que Deus usou aqueles homens naquela época. E qual é a ferramenta que estão nas suas mãos hoje? Quais são as ferramentas que Deus colocou na sua mão hoje? Eu tenho certeza que essa ferramenta ela veio para capacitar você. Eu tenho certeza que essas ferramentas veio para treinar você. Eu tenho certeza que essas ferramentas veio para curar você. Eu tenho certeza que essas ferramentas veio para curar alguém, para transformar a vida de alguém. Mas como você tem usado essas ferramentas? Ou você tem colocado essas ferramentas que Deus te deu num porão? Talvez Deus te deu a ferramenta da dança. Talvez Deus te deu a ferramenta da palavra. Talvez Deus deu a ferramenta para você do teatro, para apresentar para Ele. Talvez Deus deu a ferramenta para você da sabedoria. Talvez Deus deu a ferramenta para você de mestre. Talvez Deus deu a você esse amor que você tem pelos seus irmãos, essa ferramenta que Deus deu para você, e você às vezes tem colocado no porão, tem esquecido das ferramentas que Deus tem colocado em você, porque você pode ser bem usado por Deus, orando com alguém, abraçando alguém, declarando uma cura, parando e dando atenção para alguém, mas onde você tem colocado essas ferramentas que Deus preparou para você? Ele faz tantos sinais, tantas maravilhas. Olha o que Ele fez aqui nessa noite, olha o que Ele está fazendo aqui nessa noite. Se não é algo dele, se é algo sobrenatural dele, e às vezes a gente recebe dele tanto, mas fica guardado, fica esquecido, sendo que as ferramentas estão ali prontas, para manifestar o poder de Deus, na sua vida, através das suas vidas, para muitas pessoas que estão perdidas e indo para o inferno. Nós somos falhos, meus irmãos, nessas áreas. Tantas pessoas que podiam às vezes estar aqui ouvindo o Evangelho, e não está, porque nós somos culpados disso, porque nós guardamos para nós, porque nós queremos só para nós. Deus nos dá as ferramentas, e a gente guarda elas. Quem sabe às vezes um amigo seu podia estar sentado do seu lado aqui hoje, mas você não teve tempo de passar mensagem para ele, convidar para vir num culto, porque a sua agenda é lotada, porque o seu dia é muito corrido, porque você tem tempo só para você mesmo. Quero falar para você então sobre algumas ferramentas que Deus vai nos usar aqui nessa noite. A primeira ferramenta é aqui, chama-se metro. Alguém já falar em metro? De medir? Você vai ver, o negócio é legal. Metro. O metro serve para quê? Medir, né? E também significa também cálculo também. Abre lá, Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Aleluia. Quem faz o bem aí? Então você vai desfrutar dessa terra. Aleluia. Vai viver bem aqui. Olha só, o metro ou trena tem a função de medir e calcular. Jesus disse: antes de fazer algo, precisamos calcular se estamos em condições para realizar. Amém? Não é de qualquer jeito. Você tem que preparar. Que nem eu estou falando, né? Deus te deu as ferramentas para você ser usado por Ele, mas não é de qualquer jeito, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito, porque as pessoas, você não é, eu não posso falar algo aqui para
entendeu? Você é importante para Deus. Foi que nem hoje, eu passei o dia inteiro hoje, parecia que a minha barriga ia sair para fora pela boca, não tem como, sabe assim, a gente ser dependente de Deus, esse anseio antes da palavra, quase o dia inteiro, e em oração e preparando. Você é importante para Deus, então calcula primeiro. Olha só, abre lá em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Está falando de preparo. Preparar, meu irmão. Preparar para a guerra. Fazer algo extraordinário. É como você vai visitar, ou como você vai vir na igreja, ou como você vai trazer uma palavra, ou quando você vai orar com alguém, você tem que se preparar. Você tem que se colocar diante do Senhor primeiro, falar: Deus, me capacita, Deus, me dá entendimento, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu não quero ir de qualquer jeito não. Aleluia. Para ser um homem de Deus é preciso medir suas ações e trabalhar de forma inteligente, para agir com sabedoria. Amém? Repita assim comigo: o homem de Deus precisa calcular. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você está calculando, meu irmão? Você tem calculado? Outra ferramenta que é muito usada nos nossos dias de hoje. Você pode ver que as ferramentas que eu vou falar aqui, tudo é de hoje. Amém? Segunda ferramenta é a chave de fenda. Diga para o seu irmão: chave de fenda. Aí fala para ele: que isso, mano, que isso, chave de fenda. Êxodo 33, 21 ao 22. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Aleluia! Olha só, a chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças, não é verdade? Não é? Você sabe o que significa a chave de fenda? Oração. Diga aí: oração. Chave de fenda. Oração. A oração é a forma que temos que ajustar cada coisa em nossas vidas. É só oração para ajustar o que está errado. É só oração para consertar. É só oração para nos encher. É só oração para nos transformar. É só oração para a gente viver melhor. É só oração para sair todo medo, sair tudo que tem nos atrapalhado, tudo que tem afastado a gente de Deus. Às vezes não tem coisas que estão dando errado na nossa vida porque nós não temos orado. Às vezes coisas na nossa vida não têm dado certo porque nós não temos tirado um tempo de oração com o nosso Deus. Aleluia. Como Deus chamou Moisés para entrar numa fenda da rocha, para se encontrar com o Senhor, assim também devemos estar nesse lugar apertado, onde nós encontramos com Deus. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, recompensará. Aleluia!
Quando você tem feito isso? Às vezes é simples, né? Você fala assim, cara, eu vejo essa palavra todo dia, já sei de cor e salteado. Mas aí como você tem vivido, tem colocado em prática a palavra de Deus? Tem vivido uma vida de oração? Às vezes está tudo errado, está dando tudo errado, tudo encaminhando errado, mas eu tenho me ajoelhado diante dEle, eu tenho tirado um tempo com Ele, como o Senhor chamou ali, Moisés para uma fenda da rocha, onde Ele queria ter um encontro com Ele, onde Ele queria derramar o extraordinário dEle sobre Moisés, onde Ele queria derramar o poder dEle sobre Moisés. Às vezes Deus está falando, vem para o meu encontro, vem para o meu secreto, vem para a fenda da rocha, que eu quero fazer algo na sua vida hoje. Mas não, vou deixar para amanhã, estou cansado, hoje não dá, hoje eu tenho compromisso, amanhã eu vejo esse negócio. E Deus está na porta batendo todos os dias, entra na fenda da rocha. Eu tenho bênçãos preparadas para você, aleluia. Mas a partir de hoje, levanta suas mãos, fala assim, a partir de hoje eu entrarei na fenda da rocha, porque eu quero ter intimidade com meu Deus, amém? Para ser um homem de Deus é necessário uma vida de oração e intimidade com Deus, amém? Quantos homens de Deus e mulheres de Deus nós temos aqui nessa noite? Deus quer que você tenha intimidade com Ele todos os dias. A vida devocional é a principal marca de um homem que vive na presença de Deus. Eu vejo uma pessoa assim que tem essa marca na vida dele, é o pastor Newton, que é um cara que anda sempre, o cara toda hora ele está pronto. Desculpa, pastor, falar o senhor o cara, tá? Desculpa, meu pastor. O pastor Newton, ele sempre tem andado desse jeito. E cada dia ele tem aproximado mais de Deus, a gente vê a presença de Deus que tem na vida dele. Por quê? Devocional. Todo dia de manhã você falar com ele, dependendo do horário, ele está no devocional, ele está lá na sala. E a gente erra muito no fazer isso, porque Deus tem, do derramar que Deus tem derramado na vida do pastor, Ele tem a mesma forma para derramar na nossa. Mas se a gente não tiver intimidade, nós não vamos encontrar essas bênçãos que Deus tem para a gente. Não, nem vamos ser usados por Deus. Sem poder, não há milagres. Sem unção, não há milagre, não há transformação. Amém? Diga assim, o homem de Deus precisa orar. Olha para o homem de Deus, fala aí, você tem orado? Outra ferramenta é a chave de boca. Diga aí, chave de boca. Lamentações 3:29. Essa chave de boca é perigosa, hein? Falou de boca. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Amém? Olha só, a chave de boca serve para apertar parafusos com a cabeça saxtavada. Só vocês aí que entendem essas coisas, né? Os eletricistas, o serralheiro, o açougueiro não, né? Que mexe só com carne. Ah, lê no C, né? Ai, ai. A expressão chave de boca nos faz pensar que se existisse uma chave que controlasse nossos lábios para falar somente o que é devido, seria muito bom. Esse negócio de falar o que é devido é importante, tanto. Essa semana eu até estava comentando, meu sogro e minha sogra estavam em casa, e a gente conversando, eu falei assim, cara, é melhor ficar quieto. Eu falei para eles assim, falei, ainda mais eu fico um tempão quieto, mas quando eu abro a boca, você tá doido, o trem é esquisito. Querendo falar algo, ou querendo, se defender, ou dar sua opinião. O negócio muda assim, pastor, uma forma assim que aí você arrepende, fala, cara, por que eu não fiquei quieto? Esses dias aconteceu duas situações assim, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí você tem que ir atrás, porque você é homem de Deus, você tem que, tem que consertar esse falar, né? Então a gente tem que falar o que é necessário, evitar falar coisas que não precisa falar, né? Coisas que vão ser jogadas ao vento, né? Que não tem fruto, não tem vida, então é melhor ficar quieto.
Ou às vezes certas opiniões é melhor calar também. Ou certas discussões, né? É melhor ficar quieto. Porque às vezes, por causa de uma palavrinha, por causa de algo que a gente deixou de falar, a gente perde uma amizade. E isso é forte. Às vezes a pessoa mandou lá mensagem, é melhor você ficar quietinho, né? Deixar ali. E é engraçado, né? Depois que você tranquiliza, você fala, nossa, ainda bem que eu não falei, né? Se tivesse falado na hora, mas tem vezes que a gente não fala, né? Aí dá problema. Aleluia. Como homem de Deus, precisamos buscar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:23. Deixa eu ver lá, só para a gente confirmar. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há? Mas é difícil. Ainda mais que você fala assim, nossa, agora eu vou viver agora essa palavra ali, essa mansidão, esse domínio próprio. Rapaz, me aparece tanta coisa para provar. Aparece tanta gente para falar alguma coisa que você. E aí se eu não der conta, vai passar, né? Eu não vou passar pelo teste. E aprender que há tempo de estar calado e tempo de falar. Lá em Eclesiastes 3:7 na parte B, não precisa abrir não, Vanessa, tá? Por isso devemos orar a Deus, que nos ensine a guardar nossos lábios, amém? Quantos têm feito essa oração? Senhor, me ensina a guardar meus lábios. Se você não tem feito isso, meu irmão, começa a falar, só que você pode preparar que vai acontecer as coisas, tá? Para ver se está tudo ok. Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É fácil? Mas temos que continuar tentando, né? Colocando em prática. Às vezes a gente vai dar errado, mas vamos tentar de novo, né? Se você falou, vai lá e conserta. Mesmo se a pessoa que você fala para ela lá não querer saber né? Não querer te perdoar, ou não querer nem te dar ouvido, mas vai lá e faz sua parte. Um dia eu fui falar assim, a pessoa falou, não, eu sei, mas depois que falou, não é a mesma coisa não. Aí eu falei, gente, errei de novo, podia ter ficado quieto. Não é a mesma coisa não, agora o trem ficou feio. Eu falei, misericórdia. Por isso, em todo tempo de dificuldade, é melhor colocar a boca no pó, nem a palavra de Deus fala, e buscar o Senhor, do que falar sem pensar. Está passando dificuldade, está passando luta, é melhor orar, é melhor ir aos pés do Senhor, do que falar coisa errada. Ou às vezes está com tanta dificuldade, começa a murmurar, é melhor orar, é melhor ir lá chorar aos pés de Jesus, do que estar falando coisa errada. Eu já fiz isso muito na minha vida, de chorar mesmo lá no pé do Senhor, falar, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, está difícil, mas chorava assim, que lágrima voava para todo lado. Mas era melhor fazer isso, do que ficar falando coisa errada, de querer complicar às vezes até a família da gente. Meu irmão, amém, meus irmãos? Glória a Deus. O homem de Deus precisa controlar o que fala. Repita comigo, o homem de Deus precisa controlar o que fala. Vamos falar agora sobre outra ferramenta que Deus tem para nos usar, é o óleo, amém? Fala assim, óleo. Quando fala de óleo, o que você lembra? Unção, né? Aleluia. Eclesiastes 9:8. E seja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com, que o óleo é unção de Deus, né? Não é porque, que nem fala assim, nossa, agora você tem que, né, você está fazendo que nem os outros ali, né, que usa
alguns materiais aí para fazer alguma coisa em nome de Deus. Mas o óleo é bíblico também, tá? Mas quem está fazendo ali, quem está operando é Deus, através da sua fé nele. O óleo protege contra a ferrugem, lubrifica, algo que está emperrado se solta quando é lubrificado, e o que está ainda novo se conserva quando tem óleo. A vida de um homem de Deus precisa de busca constante da unção capacitador do Espírito Santo, amém? Que nos renova e não permite que o pecado nos envelheça e trave nossas ações, amém? Óleo de unção. Por isso que a gente tem que viver essa vida de unção, de poder, de milagre de Deus, para que as ciladas do diabo não pegue você no meio do caminho. Aleluia. Quantos que tem pedido unção de Deus? Poder de Deus. Meu irmão, continua desse jeito todos os dias. Continue na presença de Deus. Continue fervorosos na presença de Deus, que você vai conseguir passar pelas dificuldades, pelas armadilhas que tem por aí. Agora, se não tiver unção, tem jeito não. Sem unção não tem poder, não tem milagre. Amém? Glória a Deus. Está quase terminando, só falta meia hora. Com a unção tudo flui naturalmente, mas sem unção as coisas ficam duras e pesadas. É quando você vai orar, né? Se você não orar, não fica pesado a atmosfera? Fica ou não fica? Quando você chega num lugar que não tem oração, a atmosfera fica pesada ou não? Você sente ali uma atmosfera diferente? Quem já passou por isso? Chega num lugar, fecha tudo assim, ó, o ambiente, porque não tem oração, porque não tem unção. Mas a unção despedaça tudo isso, aleluia. Repita assim comigo: o homem de Deus precisa buscar unção. O próximo aqui é nível. Diga assim: nível. Nível significa equilíbrio. Tiago 4:8. Você conhece alguém desequilibrado? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. Aleluia. O que a palavra de Deus diz? Purifica a sua mente. Olha só, o nível é utilizado para mostrar o equilíbrio, se está nivelado com o piso ou estiver torto. Pedro, olha só o que Pedro fez. Você lembra ali Pedro, quando Jesus chamou Pedro para lavar os pés dele? Ele quis que Jesus lavasse os pés dele, na primeira hora. Isso fala de quê? Desequilíbrio, né? Aí quando Jesus falou assim: não, se você não permitir que eu lave seus pés, você não faz parte comigo. Aí o que ele falou? Lava tudo. Desequilibrado de novo. Desequilibrado na primeira, desequilibrado na segunda. Porque ele não precisava dele falar: não, Senhor, por favor, então pode lavar meus pés, Pai, né? Aí tem muitas pessoas que é desse jeito, desequilibrado. Não pensa em falar, né? Desequilibrado no falar, desequilibrado em tudo. A gente tem que ser equilibrado, gente. A pessoa que falar para você, viu, falta algum parafuso, né? Tem gente que às vezes você está fazendo uma célula, a pessoa não deixa nem fazer a célula. Conhece alguém assim, Éder? Tem gente que é complicado, é desequilibrado, precisa pedir equilíbrio para Deus. Então, né? Lá em João 13, 1-8, vamos ler aqui só para a gente ver pra gente completar aqui o nível. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Como, Senhor? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Amém? Glória a Deus. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Exagerado demais, desequilibrado demais. É como você, uma pessoa que um dia você é uma pessoa top, né? Uma pessoa legal, uma pessoa cheia de Espírito Santo, e outro dia você já está bravo, outro dia você está irado. Um dia você está alegre com tudo, no outro dia você já está desequilibrado, já está pensando em outras coisas. Um dia você quer ir na igreja, um dia você não quer mais. Um dia o louvor, você nossa, está tudo bom, está tudo bonito, um dia já não está mais. Um dia você se agrada da palavra, um dia você já não agrada mais. Desequilíbrio. Porque a palavra de Deus nos renova cada manhã, não importa quem prega, não importa quem está aqui pregando, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Daí nós temos que andar, assim, com Ele. Amém? Glória a Deus. Diga assim: o homem de Deus precisa de equilíbrio. Como homens de Deus, precisamos deixar o ânimo dobre, para ser mais firmes e constantes em tudo que fizemos. Amém? Temos que ser constante, meu irmão. É dia após dia. Não, eu vou para cima mesmo, eu vou fazer a vontade de Deus. Os líderes aí, líderes de célula, cara, toda semana animado, toda semana, assim, naquela esperança da sua célula, nossa, eu vou fazer um negócio aqui diferente hoje, vou fazer um lanche aqui diferente hoje. Agora uma semana eu estou de um jeito, na outra semana eu já não quero mais a célula, não quero abrir mais a casa para as pessoas. Como que Deus vai agir num lugar desse? O cara não sabe nem o que ele quer. Aleluia. Olha só, agora vamos falar da sexta ferramenta que Deus tem para nos usar. Chama-se serra. Serra vem de sabedoria. Quantos querem sabedoria? Lá em Jó 1. E aí, Vanessa? Não vai dar tempo de eu pregar essa palavra toda. Na terra de Uz vivia um homem chamado, temia a Deus, evitava fazer Você sabe por que ele era um cara assim? Porque ele tinha sabedoria. Aleluia. Por isso que nós temos que pedir sabedoria para Deus. Por isso que a gente tem que falar: Deus, me dá sabedoria, porque tá tudo errado aqui, Senhor. Então me capacita, me dá sabedoria que vem do Senhor, porque eu quero falar, eu quero mudar o meu jeito, sabe, eu quero ser uma pessoa melhor. Então me dá essa sabedoria. Como que eu faço, Senhor? Amém? E Deus deu essa capacitação para Jó. Olha só, Jó foi conhecido como um homem que sabia separar o mal do bem e escolher melhor. A palavra de Deus é espada cortante que separa juntas e medulas e revela os pensamentos e os propósitos do coração humano, lá em Hebreus 4:12. O que Salomão pediu para Deus? E ele foi sábio? Muito sábio, né? Então vamos pedir sabedoria para Deus. Vou andar mais rápido aqui para nós terminar já, tá? Então Salomão pediu sabedoria para exercer o reinado de Deus e Deus agradou o seu pedido. Diga assim comigo: o homem de Deus precisa ter sabedoria. Tem alguém aí com sono, cansado? Vamos falar mais alto? Sim, o homem de Deus precisa ter sabedoria. Amém? Sabedoria para conduzir a sua casa, sabedoria para você lidar com seus negócios, sabedoria para você lidar com as pessoas. Aleluia.
Outra ferramenta poderosa é o alicate. Diga assim, alicate. Sabe o que alicate? Sabe o que a gente vê sobre alicate? Firmeza. Não é verdade? Josué 1:9. O que Josué 1:9 fala? Abre lá, Vanessa. Não fui eu que ordenei você ser forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Aleluia. Então o alicate é isso, né? Assim, fala de firmeza, né? Você sabe o Deus que você serve, então você não vai temer nada, então você vai ficar sempre firme, mesmo as circunstâncias, mesmo o dia mal, mesmo, né, se estão apontando, mesmo se está dando tudo errado, mas eu vou continuar firme nele, porque ele diz na palavra dele, ser forte e corajoso. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Diga assim, eu vou ser, dia após dia, vou perseverar, não vou temer, porque Deus me ordenou ser forte e corajoso. Amém? Glória a Deus. O homem de Deus precisa ter firmeza. Quase terminando. Quem conhece talhadeira? A talhadeira que fala sobre quebrantamento. Jeremias 1:10. Você nunca viu uma pregação dessa, né? Falando sobre ferramentas e o sentido das ferramentas. Jeremias. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Sabe para quem Deus dá isso aí? Para você. Poder, autoridade. Amém? Olha só, a talhadeira serve para quebrar ou fazer um furo em um local bem duro. É uma ferramenta que exige cuidado e muita força para manejar. Quando Deus levantou Jeremias, o avisou que precisava quebrar muitas coisas antes de reconstruir. Agora eu quero perguntar para você, o que precisa ser quebrado dentro de você para reconstruir? Será seu coração? Será que você precisa de um quebrantamento para Deus poder encher você, para Deus poder usar você? Porque tem muitas pessoas que têm um coração duro, tem muitas pessoas que não conseguem nem chorar na presença de Deus mais. Será que você não precisa de um quebrantamento? Será que você não precisa de uma talhadeira para desfazer tudo, para Deus começar a reconstruir tudo na sua vida? Peça para Deus nessa noite, fala para Ele, Senhor, me quebranta, Senhor, muda, Senhor, a minha estrutura, Senhor, para que eu possa ter, Deus, uma intimidade verdadeira com o Senhor, para quando eu entrar, Deus, na sua presença, Senhor, eu possa temer, eu possa ter esse temor pelo Senhor. Aleluia. Quantos vão fazer isso nessa noite? Deus é poderoso, meu irmão, e Ele quer mudar a sua vida nessa noite. O homem de Deus precisa quebrar tudo que não é de Deus. Aleluia. Quebrar tudo que não é de Deus. Às vezes tem algumas coisas também pedindo você a chegar a Ele. Será às vezes um pedacinho do mundo que ainda está aí dentro? Será ainda os desejos do mundo que ainda está dentro de você? Será os pensamentos que ainda do mundo está dentro de você? O Senhor diz para você nessa noite, deixa eu quebrar isso da sua vida, para mim começar a constituir tudinho, reconstituir tudo em você. Eu quero fazer você uma pessoa nova de hoje em diante, mas para isso você tem que deixar eu fazer tudo novo nessa noite. Aleluia. O que a Bíblia diz? Se você não nascer de novo, você não vai encontrar com o Senhor. Então hoje é tempo, meu irmão, de você pedir para Deus, Senhor, eu quero zerar tudo aqui, não importa o que você fez quando você aqui entrou aqui hoje, importa o que você vai decidir agora para servir lá depois. Toma decisão hoje que Deus tem para você. Toma decisão porque Deus está batendo a porta nessa noite dizendo, entrega tudo nas minhas mãos, que eu quero reconstruir a sua vida de hoje em diante, eu quero fazer novo na sua vida de hoje em diante. Aleluia. E que tal nós falarmos de
chave de grifo. Chave de grifo significa perseverança. É outra coisa que um homem ou mulher de Deus precisa de perseverar. Perseverar, 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 continuar. E é algo que tem acontecido assim no meio cristão muito difícil, porque as pessoas não perseveram. Porque um dia está com o coração voltado para Deus, um dia já não está mais, né? Um dia quer cultuar, um dia já não quer mais, porque alguma coisa aconteceu, ou porque está colocando algo na frente de Deus. Cuidado com as idolatrias, porque se você deixa de servir a Deus por causa de alguma coisa que não vem de Deus, é idolatria. Não é somente uma pessoa que vê uma imagem, que usa uma imagem ali de um santo, mas essa pessoa que coloca algo na frente de Deus, isso é idolatria. Deixa de vir na igreja por causa de um jogo de futebol, é idolatria. Deixa de vir na igreja por causa de uma novela. Se nem falar, né, gente? Tô brincando, gente. Crente não assiste novela, para tudo, para. Não é possível, né, irmão? Eu falei brincando, tá, gente? Mas se alguma coisa, né, tá te atrapalhando, tá errado. Tem que ter perseverança. Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz. Nossa, mas é engraçado, né? A palavra de Deus é tão boa, que ela está falando assim, vai vir tribulação, vai acontecer um negócio aí, você vai passar por rala, mas só que aí depois ele alegra a gente falando assim, mas persevera, aleluia, persevera, mas se você não perseverar, você vai passar por ela, não, mas se você perseverar, está esperando você lá, a vitória está lá, ó. Aleluia, é como um corredor, como um atleta, né, no atletismo aí, ó, o troféu está esperando ele, mas ele tem que correr, né, tem que chegar lá, tem que perseverar. Se ele parar no meio do caminho, ele vai receber aquele troféu? Não vai. Se você parar no meio do caminho, você vai receber a vitória? Não vai. Aí vai ter que começar tudo de novo, desgastar tudo de novo, para poder chegar lá. É como um atleta, o cara treina um ano todo para uma competição, às vezes uma corrida. Eu estava vendo esses dias uns esportes, o cara treina o tempo todo para lançar um dardo assim lá, ó, errou, está desclassificado, é só daqui 4 anos. E as coisas de Deus? Persevere, meu irmão, amém? Quantos vamos perseverar? O homem de Deus precisa de ser perseverante e nunca desistir. Quando pensa que a coisa está muito apertada e não consegue mais continuar, mas com a perseverança ainda suporta um pouco. Com a ajuda de Deus sempre somos fortalecidos. Amém? Aleluia. Com a ajuda de Deus você vai conseguir, meu irmão. Não importa o que tem passado, com a perseverança você vai conseguir. A coroa da vitória ali está te esperando. Amém? Fica de pé fazendo um favor, eu vou continuando aqui só para você não dormir. Outra coisa que um homem de Deus tem que ter, uma ferramenta top, é o compasso. Compasso significa testemunho, e é o que nós temos que ter, testemunho. Conhece? Testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de vida. Testemunhar o Evangelho de Cristo. O compasso serve para fazer medidas iguais em espaços alternados. O testemunho de vida é a marca do homem de Deus. Vamos ler lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando a vocês. Está vendo? Não é enganando os outros, não, enganando a gente mesmo. Aleluia. Testemunho de vida, né? O que eu vivo aqui, eu tenho que viver lá também. O que eu vivo aqui, eu tenho que viver lá onde eu estou trabalhando, lá onde eu estou morando, lá onde eu estou frequentando. Isso tudo tem propósito. Tem pessoas lá olhando a gente, tem pessoas lá espelhando na gente, espelhando ou não. Pergunto para você, você tem esse testemunho de Deus aí onde você está?
Como está o seu testemunho de vida? O testemunho é a marca do homem e de uma mulher de Deus. O homem de Deus precisa andar com testemunho de vida, gente. Nós precisamos, eu sei que eu estou falando aqui, eu sou falho também, mas nós precisamos andar rodeado de testemunho, porque tem tantas pessoas dependendo da gente. Para conversar com alguém que está do seu lado, não aqui agora, lá onde você está ali, no seu ambiente do dia a dia, aí, no seu trabalho. Conversa com alguém para você ver, logo a pessoa começa a se abrir com você, falar um monte de coisa, e aí você começa com o quê? O testemunho de vida seu, como que você tem mudado, como que Deus tem feito na sua vida, aleluia, glória a Deus. Quantos vão fazer isso nessa noite? De hoje em diante, vamos ser testemunha viva do Evangelho, aonde você vai, onde você caminhar, no seu dia a dia, onde você estiver. A Bíblia diz que nós não podemos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é onde você está mesmo, meu irmão, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus tem levantado homens de Deus preparados para fazer a obra dele, e esse homem e essa mulher é você. Deus te deu as ferramentas estão nas suas mãos, as ferramentas, é tão bom, né? Você tem o Espírito Santo dentro de você, que é o seu ajudador, né? Que é aquele que ajuda você, é aquele que mostra para você onde você tem que chegar.